Tomo guaraná, suco de caju e goiabada para a sobremesa. A mosca adora tudo isso que o Tim Maia sugeria, mas não dá para saber se todo brasileiro gosta. E de lula com chuchu? Será que alguém topa experimentar? No cardápio de hoje, 2 sopas. O primeiro caldo debate se a aliança inusitada entre Lula e Alckmin pode prosperar, e quais são os prós e contras dessa história. O segundo trata dos efeitos da escravidão que ainda seguem presentes em nossa sociedade. Mas antes de começarmos, se você está curtindo a mosca, não deixe de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Lembrando que a Mosca é também um podcast disponível no Spotify, Orelo e outros agregadores. Então, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Desde que a mosca começou, ela já pousou em muitos caldos, mas nenhum talvez com uma receita tão inusitada quanto lula com chuchu. Ok, é verdade que o molusco não agrada a todos os paladares e a leguminosa não tem muito gosto, servindo até para fazer falsa cereja. Sim, se você não sabe, talvez essa seja uma boa hora para aprender que a cereja, quando é ruim no bolo, nada mais é do que chuchu com calda doce. E não, você não está enganado, essa é a mesma mosca de sempre, que trata de política e sociedade e não de gastronomia. Mas a simples ideia de que haverá uma chapa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin, conhecido como picolé de chuchu, talvez pareça tão inusitada quanto o preparo do molusco marinho com a leguminosa sem graça. Será? Lula deixou a presidência da República com um recorde de aprovação, alcançando 83% de ótimo ou bom, 13% de regular e 4% de ruim ou péssimo, segundo pesquisa Datafolha divulgada em dezembro de 2010, cenário que em parte se alterou até aqui. Havia, como sabemos, uma Dilma, um Moro, uma Lava Jato, um cárcere e uma radicalização do eleitorado para a direita no meio do caminho. Porém, após a anulação do processo, que, atenção, não julgou se o ex-presidente é culpado ou inocente, mas atestou que Moro não era o juiz que deveria julgá-lo, o cenário eleitoral segue indicando que o candidato petista é o favorito na disputa. Mas então, por que uma aliança com Alckmin? Antes de responder a isso, precisamos pensar sobre o ex-governador. Alckmin é um dos tucanos mais importantes, ou se preferirem, da mais alta plumagem. Foi a pessoa que por mais tempo governou São Paulo. Foi reeleito no primeiro turno em 2014, tendo perdido em apenas um município do estado. Foi o maior responsável por fazer João Dória ser o escolhido nas prévias do PSDB em 2016, para que ele vencesse André Matarazzo, apoiado por Serra. E parecia um nome forte para a eleição de 2018, dado seu tempo de televisão, uma aliança partidária enorme e a perspectiva de que o eleitorado buscasse alguém que rejeitasse o desgastado petismo pós-impeachment de Dilma Rousseff. Mas havia um Bolsonaro no meio do caminho, e o que parecia ser apenas a busca por um nome que fizesse oposição ao PT, passou a ser também uma busca por um nome considerado novo, alguém que pudesse ir contra o sistema. E Alckmin era parte do sistema, assim como Bolsonaro, mas essa não foi a percepção do eleitor. Logo, muitos não acreditariam naquela época se disséssemos que em 2021 Alckmin estaria buscando um novo partido para se filiar, a fim de disputar a eleição para o governo do estado contra o grupo de João Dória, que ele ajudou a eleger. Mais louco ainda seria afirmar que não apenas o ex-governador não tem mais cadeira cativa dentro do PSDB, como cogita ser vice de uma chapa com Lula, contra quem disputou a eleição presidencial de 2006. E o que Lula e Alckmin ganham e perdem com essa aliança, hein? Bom, Alckmin ganharia a chance de ter maior peso no cenário nacional, o que ele não conseguiu até hoje, tendo fracassado nas 2 eleições presidenciais que disputou, 2006 e 2018. Além disso, caso caia nas graças da centro-esquerda, o que é difícil, mas como tudo em política não é impossível, poderia até sonhar em disputar a presidência apadrinhado por Lula. Isso, evidentemente, considerando que o que as pesquisas indicam realmente se concretize quando a corrida eleitoral começar. Por outro lado, Lula parece ser o que mais faturaria com a aliança, uma vez que poderia dizer sem medo que para vencer Bolsonaro, considerado o mal maior, ele se aliou até com o adversário. Além disso, o mercado veria na aliança uma garantia de que Lula segue sendo o mesmo que assinou a Carta aos Brasileiros em 2002, dando início ao Lulinha Paz e Amor, e que escolheu o empresário José Alencar como vice, e não aquele Lula que subiu no palanque de ser preso, esbravejando contra Moro, a mídia e todos aqueles que desejavam vê-lo atrás das grades, e, portanto, inelegível. O ex-presidente sabe que ele só sobe a rampa do Planalto pela terceira vez
se deixar de lado a ideia que alguns têm dele de que ele poderia ser radical e vingativo. Em outras palavras, Alckmin serviria ao petista mais ou menos como um José Alencar. Porém, há mais um detalhe que pode entrar na conta, ainda que pareça ser mais um desejo do que uma realidade. Alckmin, segundo essa lógica, poderia trazer votos para Lula, em São Paulo, o que poderia ser determinante para elegê-lo. Isso até pode ser possível, mas não parece ser o caso porque o eleitorado paulista é bastante antipetista, e a transferência de votos, sobretudo no caso do vice, é algo que não costuma acontecer. O eleitor acaba sempre privilegiando o cabeça de chapa, e exemplos históricos demonstram isso. Para dar apenas um exemplo, na eleição para a Prefeitura de São Paulo, em 2020, Ricardo Nunes, candidato a vice e atual prefeito da cidade, sofreu diversos ataques pouco antes da votação. Mas ainda assim, a chapa encabeçada por Bruno Covas venceu sem dificuldade. É preciso considerar ainda que a saída de Alckmin da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes poderia ser um fator que favoreceria Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do estado. Isso porque Alckmin lidera a disputa pelo cargo e sua aliança com Lula abriria espaço para a polarização clássica entre petistas e tucanos, representado nesse caso pelo vice-governador Rodrigo Garcia, um recém-chegado ao PSDB e um desconhecido do eleitor. Por fim, é bom deixar claro que provavelmente os eleitores e os aliados de Lula se importariam menos com a presença de um ex-adversário na chapa, já que o que está em jogo é, antes de mais nada, derrotar Bolsonaro, do que os eleitores e aliados de Alckmin, que poderiam ver no ex-governador um traidor. De todo modo, essa aliança entre Lula e Alckmin ainda é uma possibilidade. Se pensarmos em probabilidade, mais provável que ela acabe por não ocorrer, uma vez que Alckmin confia em sua capacidade de, mesmo fora do tucanato, voltar ao Palácio dos Bandeirantes e deve pesar que os contras superam em muito os eventuais prós. Mas ainda que ela não aconteça, há dois aspectos que são interessantes nesse caso. O primeiro, que já foi dito, é o desejo de Lula de dar sinais que seu posicionamento está mais ao centro. E o segundo é a percepção de que, diante de um adversário em comum, forças políticas antagônicas podem se unir. Não nos esqueçamos das diretas já, durante a década de 80, ou do apoio de Marta a Mário Covas na eleição de 98 contra Paulo Maluf pelo Palácio dos Bandeirantes, que Covas retribuiu apoiando a então candidata petista contra o mesmo Maluf pela Prefeitura de São Paulo 2 anos mais tarde. E dado o cenário do ano que vem, os malefícios da pulverização partidária, sobre o qual tratamos no episódio 13 da Mosca, e a alta rejeição a Bolsonaro, outras alianças inusitadas poderão ocorrer. Resta saber quais serão e quais não serão bem digeridas pelo eleitor. Certo? Então, vamos ao segundo caldo. Todo dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, assistimos a um debate sobre as questões que envolvem o racismo, as cotas e as ações afirmativas. Discute-se a validade das medidas, sua necessidade e até que ponto o poder público deve criar mecanismos para diminuir ou amenizar os danos causados por séculos de escravidão no país. O Brasil, temos que lembrar, foi o país que mais recebeu escravos nas Américas. Ao todo, foi o local de desembarque de 4 em cada 10 pessoas negras que atravessaram o Atlântico. 4 em cada 10. O que totaliza quase 5 milhões de africanos transportados para cá entre os séculos XV e XIX. Infelizmente, muitos ainda não enxergam a violência que a escravidão representa. Esquecem que esses seres humanos eram retirados de seu local de origem, lançados em navios em péssimas condições, cuja taxa de mortalidade era tão alta que chegava até a alterar a rota de tubarões no Oceano Atlântico, e trazidos para um país onde não conheciam a língua, os costumes e de onde jamais sairiam. Isso tudo sendo superficial na descrição sobre o horror que tal comércio de homens e mulheres significou. Poderíamos, e até iremos no futuro, tratar com mais propriedade sobre esse tema. No entanto, é preciso de uma vez por todas encerrar com a ideia que por muito tempo nos foi vendida de que a escravidão não foi um ato de violência. Assim, é completamente irreal aquele cenário de novela das 6 ou de livros escolares que pintavam os escravos como pessoas satisfeitas com a sua realidade e que serve apenas o desejo de criação de uma imagem de convivência harmoniosa e mutuamente vantajosa entre brancos e negros. No entanto, traçando um paralelo simplista, se tivéssemos nós acesso ao relato dos negros escravizados
como temos sobre o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, seguramente a percepção sobre o evento se alteraria. E para além disso, a manutenção de um discurso que muitas vezes minimiza a escravidão e busca não remexer nas chagas do passado, acaba por seguir privilegiando a parte branca e, portanto, mais favorecida da sociedade. Temos que lembrar que o país e suas elites são sim responsáveis pelas desigualdades e prejuízos que ainda são herança do período escravocrata. Assim, ainda que se discuta com justa razão quais são as políticas públicas mais adequadas para enfrentar a questão, a opção por nada fazer, deixando que apenas o tempo cure essas feridas, é de longe a pior. O Brasil possui uma dívida histórica em relação às pessoas negras que para cá foram trazidas contra sua vontade e cujos herdeiros ainda representam a parte que mais sofre no país. Vale lembrar que, segundo pesquisa do IBGE de 2019, eles representam 75% entre os mais pobres, enquanto os brancos são 70% entre os mais ricos, e que as famílias pobres brasileiras levariam 9 gerações para alcançar a renda média, conforme dados da OCDE. Isso tudo é a materialização do pensamento de Joaquim Nabuco, exposto em um texto publicado no final do século XIX, pouco depois da abolição, quando ele disse que a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. E, infelizmente, assim é. Portanto, a luta para mudar essa realidade não deve ser uma luta de pessoas negras apenas, mas de todos, certo? Por hoje é tudo. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A Mosca volta na semana que vem.